isso que eu via na jungle. Mowgli estava calmo, de consciência tranquila, mas não ficou sem fazer nada. Tudo que ele fez daria para escrever inúmeros livros. Eu vi o que ele fez quando encontrou o elefante de Manga. Eu vi a luta incrível com o crocodilo Jacala. Que luta! Eu vi ele salvar e ser salvo por Ati e tantas outras aventuras. Mas vi também sua tristeza quando o pai lobo e a mãe loba morreram. Mowgli fechou ele mesmo a entrada da caverna com uma pedra enorme para que ninguém mais ali morasse. Aquela caverna, para ele, era uma espécie de santuário. Nosso fiel amigo e companheiro, o tempo, não poupa ninguém. Baloo envelhecera, assim como Bagheera. Aquelá deixara de ser cinza e estava totalmente branco. Mowgli caçava para ele. A alcateia se uniu e prosperou, aumentou, e ouvindo a sabedoria de Aquelá, os lobos voltaram a viver como um povo livre sob o comando de Fao. Mowgli ia a todas as rocas de conselho e era ouvido. A jungle ganhou até um apelido, Povo de Mowgli, e ninguém ousava penetrar. Mas, como diz o velho provérbio, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. A paz e a calmaria foram quebradas quando Mowgli voltava de uma caçada com metade de um gamo para Aquelá e ouviu um uivo. Que não se ouvia desde os tempos de Shere Khan. Era o fio, a mais hedionda espécie de uivo. Os irmãos foram ficando a postos. O fio ressoou novamente. Olharam e viram o lobo desfalecido, todo machucado, vindo em suas direções. Boa caçada? A que grupo pertences? Boa caçada! Sou Vontola. Não pertenço a nenhum grupo. Luto apenas por mim e pela minha família. Mas o que foi que aconteceu? Que grito foi esse que assustou toda a nossa jungle? São os Dories! Os Dories do Deccan! Eles pegaram. Estão arrasando por tudo, desde o norte. Acabaram com minha família, minha companheira e meus filhos. Até tentei detê-los, mas eles são muitos. Quantos são? Mais de 200, com certeza, muitos. Flores só formam grupos com mais de 100 integrantes. Eles são terríveis, não têm piedade de nada nem de ninguém. Aioa! Digo que quando os Dories chegarem, se vierem, Mowgli e o povo livre serão uma carne só, numa pele só. Essa palavra sai de dentro de mim. Vontola tentou fazê-lo mudar de ideia, mas em vão. Mowgli não iria deixar seus irmãos e a jungle sozinhos.
nessa batalha. Depois de muitos e muitos argumentos de ambas as partes, chegou a hora da alcateia decidir. E a decisão foi ouvida de longe. Está resolvido! Resistiremos! Meus irmãos, fiquem com Pontola, Val e Aquelá. Preparem a batalha. Vou contar quantos cães são. Que esse homenzinho que uns dias atrás me jogava pedras na cabeça quer? Mogli ri e se ajeita no corpo de Kaa. Então, contou-lhe tudo o que aconteceu. Isso é coisa de lobo. Deixa-os. Eles já te expulsaram. Eu prometi, dei a minha palavra. Enquanto os donos estiverem aqui, eu vou ficar. Mogli, Palavra dada é palavra dada. Não importa de quem. O que pretendes fazer? Mogli contou seu plano de esperar os Dories e atacá-los. Kaa o olhou com aquele olhar que só ela era capaz de fazer. Teu plano não vai dar certo. Qual é a tua ideia? O que acontece já aconteceu. Vem comigo, vou te explicar. Kaa, então, contou toda a sua vida nos mínimos detalhes, desde que saiu do ovo até agora. Durante a história, Mogli deu uns suspiros e uns cochilos, e quando terminou, havia anoitecido. Finalmente anoiteceu. Vamos para o rio. Vou te contar o que tens que fazer com os Dories. Não nades. Monta em mim. Vamos deslizar pela corrente. E assim, deslizou pela correnteza do Vaigunga, até chegar num ponto onde parou. Era a morada da morte. Kaa, então, lhe disse que a Ti não desvia dos tigres. A Ti e os tigres desviam dos Dories, que não desviam o caminho. E o povo miúdo das rochas desviam de quem? De ninguém. Elas eram as ferozes abelhas negras da Índia, e todos desviavam delas. Elas tinham tomado conta de todas as penas em todas as extensões da garganta, e naquele momento, todas dormiam. Viram na areia os esqueletos de um casal de veado que o povo miúdo matara. Então, Kaa lhe explicou o ataque. A adrenalina tomou conta de Mogli. Isso vale tanto quanto os bigodes da morte! Kaa, sem sombra de dúvida, tu é a cabeça da jungle! Terá que fazê-los te seguir, né? Pode deixar que me seguirão. Mas toma cuidado. Um erro teu pode ser fatal. Kaa foi avisar a alcateia onde devia se posicionar para esperá-los. Kaa nadou, 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 até achar Fal e Aquelá. Cães, os Dories descerão no rio. Se não forem covardes, poderão matá-los nos rasos. Mas, quando eles virão? Onde está o filhote de homem? Virão quando vierem. Quanto ao filhote de homem, ele deu sua palavra, não deu? O filhote de homem está
Mogli, então, colheu uma braçada de alho selvagem e amarrou em um feixe, num ponto estratégico. E só então foi ao encontro dos Dolis. Mogli riu o caminho todo, até achar o rastro de sangue de Vontola. Esse era o local. Então, passou árvore por árvore, viu onde poderia parar, quais estavam boas, e então ficou no aguardo. Perto do meio-dia, o bando apareceu, com aproximadamente 200 Dolis. Boa caçada! Boa caçada? Boa caçada? Boa caçada o quê? Com licença de quem penetrastes aqui? Todas as jungles são a nossa jungle! Mas... desce já daí, macaco! Cão! Cão ruivo! Volta pra Decã pra comer lagartixa! Mas uma hora tu vai ter que descer. Vem! Vem! Uma hora tu vai ter que descer. Nós vamos estar aqui te esperando. Vem! Vem! Era tudo que Mogli queria ouvir. Então, deitou-se nos galhos e falou tudo o que pensava deles, mostrando todo o seu desprezo. Os cães enlouqueceram de tanta raiva. O chefe, não aguentando mais tantos insultos, pulou para pegar Mogli. Mogli o segurou e cortou seu rabo, jogando os dois ao chão. Os Dolis formaram um cinturão em volta da árvore à espera dele. E Mogli foi dormir. Quando acordou, viu que todos o estavam esperando. Saiu pulando de galho em galho e, ao chegar na última árvore, esfregou o alho pelo corpo todo. Saiu correndo o mais que pôde, todos os Dolis atrás dele. Quando chegou na beira da cachoeira, viu Kaa. Atirou as pedras para atiçar o povo miúdo e se atirou. Os Dolis que caíam iam sendo envolvidos pelo povo miúdo, que não poupou ninguém. E assim que caíram na água, Mogli esfaqueava todos que podia, deixando as águas vermelhas. Os Dolis que sobreviveram às abelhas, a faca de Mogli, enfrentariam a correnteza, e lá embaixo a alcateia de lobo os esperava. Foi uma grande batalha, todos lutando juntos, Mogli, Aquelá, Fal, Irmão Gris, Vontola. Vontola mata o chefe dos Dolis. Ele está morto! A dívida de sangue foi paga! Aquela está morto! A dívida! A dívida! Eles mataram aquele lá! Que não sobre um cão impune! Eu te avisei, irmão. Essa seria a minha última luta. Eu morro. E queria morrer perto de ti. Foi uma cena que me emocionou muito. Pena que quase ninguém a viu, pois estavam batalhando. Mogli ajeitou sobre os joelhos aquela querida cabeça duramente castigada e passou os braços em torno do pescoço de seu amigo. Todas as dívidas estão pagas, irmão. Tu salvaste a alcateia, como eu já te salvei. Volta, te digo de novo. Volta pro teu povo. Volta pros homens. Nunca! Eu caçarei sozinho! Volta antes que te expulsem. Quem? Mogli expulsará Mogli. Volta pros homens. Quando Mogli expulsar Mogli, aí eu
chefe do povo livre. Mowgli o levantou com todo cuidado. Então, o lobo solitário entoou um forte uivo. Boa caçada! Boa caçada. Lutai, lobos! Aqui morreu um grande lobo essa noite. E todos ficam ali compadecidos. Aquelá soltou Mowgli e caiu morto. Mowgli sentou-se ao seu lado, de cabeça baixa. Uma tristeza imensa tomou conta de Mowgli. Já havia visto muitas batalhas, mas esta foi diferente. Envolveu união, lealdade, amizade, respeito. Muitas foram as mortes. Nenhum Dolly retornou a Deccan, mas nenhuma morte foi tão sentida do que a de Aquelá, o lobo solitário. A jungle estava num silêncio que há muito não se escutava. Todos foram saindo aos poucos. Era um respeito ao luto pela morte de um grande chefe. Assim, como esta noite que parecia não ter fim passou, passou também o tempo. Ah, o tempo! Mais uma vez, nos vimos em sua teia. A vida na jungle passava rápido demais. E quando pisquei, 2 anos haviam passado. Mowgli se tornava cada dia mais forte. Mais e mais animais o temiam. Estava acabando o inverno e Mowgli e Bagheera descansavam. Tudo começa a mudar. É tempo das falas novas. Já sei. É a estação onde que tu e os demais vão pra longe e me deixam sozinho. Mowgli estava bravo. Com o tempo das falas novas, sempre me encanto com a beleza da primavera. Mas Mowgli dormiu nas costas de Bagheera e quando acordou, estava só. Bagheera! Bagheera! Irmãos lobos! Irmãos lobos! Gritou em vão. Ninguém respondeu. Pois é. Se os olhos vierem, se a flor vermelha dançar os bambus, toda a jungle corre pra Mowgli aos uivos. Agora, só porque é primavera, a jungle enlouqueceu. Mas ninguém respondeu. Então, resolveu correr para ver se aquele sentimento que o invadia passava. Horas estava calor, horas estava frio, horas estava sem força e, de repente, Mowgli chega a uma conclusão. Eu estou envenenado. Eu comi veneno, só pode ser. Mowgli começou a achar que iria morrer. Continuou sua corrida até que encontrou Missa. A conversa não foi muito amistosa. Missa tentou humilhá-lo. Mowgli reagiu e, por fim, perguntou onde poderia encontrar uma aldeia.
Então ela disse: vá para o norte. E assim Mowgli fez. Continuou sua caminhada até que viu a flor vermelha. Parou, olhou uma casa e se aproximou. Olhou para dentro e escutou uma mulher falando com o bebê. Não, meu amor. Não precisa ter medo. Aquela voz, Mowgli a reconheceria em qualquer lugar. Messua! 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 Quem me chama? Já esqueceste? Se és meu filho, como devo chamar-te? Natu! 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 Messua se emocionou. Mowgli entrou na casa. Messua então lhe contou tudo o que havia acontecido depois daquela noite. Com muito trabalho, o marido tinha conseguido comprar um pouco de terra para plantar, mas que havia morrido há um ano e que o bebê era o seu irmão. Ela pediu que Mowgli o abençoasse. Messua estava encantada com o homem que Mowgli havia se tornado. Era um homem muito belo. Mowgli comentou que não podia estar muito bem. Então, Messua deu-lhe leite quente para beber e cuidou dele. Mowgli deitou e dormiu a noite e o dia todo. Então, quando acordou, se assustou e pulou com a faca na mão. Messua lhe preparara uma bela refeição. Mowgli pegou o bebê e Messua penteou seu cabelo. Mas Mowgli ouviu que seu irmão Gris estava por perto e resolveu ir embora. Messua o abraçou várias vezes. Volta. Filho, não. Volta. A garganta de Mowgli apertou-se. Sua voz parecia como se arrancada à força quando teve que responder. Volta, eu te amo. Ele também. Sim. Sim, eu voltarei. Eu voltarei. Dizendo isso, saiu da cabana, foi ao encontro de Irmão Gris e perguntou: Tu me seguirás sem
para o irmão Gris reunir o conselho na roca. Mowgli sabia que esta novidade, em qualquer outra estação, teria reunido na roca todo o povo da jungle. Mas era tempo das falas novas e todos estavam dispersos. E assim, quando Mowgli chegou na roca, encontrou os 4 irmãos, Baloo e Kaa, enrolada na laje de Aquelá. Termina aqui teu caminho. Eu não quero ir. Eu não vou. Mas eu sinto assim uma... Mowgli estava muito emocionado e relembra da guerra com os Dollies. Por que eu não morri com os Dollies? Então Baloo, vendo que Mowgli estava muito agitado, Pare de gritar. Eu estou quase velho. Estou mais velho. Estou quase cego. Aquela, à beira do rio, já disse: levará Mowgli para a aldeia dos homens. Eu disse. Bagheera também disse. Onde está Bagheera? O homem volta para os homens. É a lei. Eu ensinei a lei antes. Mowgli acha que a jungle queria expulsá-lo. A Jamba não te expulsa. A jungle não me expulsa? Não. Toma atento. Crie, faz teu ninho. Cria teus filhos. Arruma a esposa da tua espécie. Mas lembra-te, se precisares de uma pata, olho ou dente, a jungle te ajudará. Eu não quero ir. Eu não vou. Como poderei perder essas noites? Depois
somente hoje está eu e Bagheera. Olha para cima. Segue. Não é a plateia que te expulsa. Segue. Senhor da Jungle, o teu caminho. Bagheera. E o tolo que me comprou. Eu jamais. Suas palavras foram interrompidas por um barulho nas moitas próximas e dali saiu Bagheera. Andei caçando. Por isso não vim antes. A dívida está paga. Está na minha mão. Segue o teu caminho. Mas não que esqueça que Bagheera te ama. Tu a ouviu. Mas antes de seguir o teu caminho, venha a mim. Como é difícil arrancar a pele. As estrelas cairão. Onde caminharemos amanhã? Porque agora os caminhos são novos. Que noite forte! Ter tanto amor, lealdade e desprendimentos juntos foi deveras emocionante. Momento este que nunca seria esquecido, mas não podia mais ser adiado. Mowgli precisava voltar à aldeia dos homens. E assim, após se despedir de todos que ali estavam, saiu caminhando lentamente, numa tristeza que dava dó.
Mas esse adeus daria início a uma nova fase na sua vida. Ocorreu bem aqui perto, talvez longe. Isso não importa. E sim o que eu presenciei. O tempo passou. Fui para a aldeia dos homens. Encontrei uma esposa. Tive uma filha. E a demos o nome de Messua. Durante todo esse tempo, meu irmão Gris me acompanhou. Quantas lembranças. Minha querida mãe Raksha. Meu pai Lobo. Meu amado Balu. Ida Bagheera. Meus irmãos de caverna. Aquele que me seguiu até o fim. Já não estão mais comigo. O tempo passa. Mas fiz uma geração da minha própria espécie. Nunca me afastei da jamba. Sempre estive de olho, de pata, de garra, de dente, pronto para defendê-la em qualquer ocasião. Esta foi a minha história. Contada pelos olhos daquela que esteve junto desde o início, dos primeiros momentos em que está com suas patas, suas presas e o seu sopro, criou a natureza, criou as árvores, as folhas. Ela, a minha mãe, a vossa mãe, a natureza. Trago comigo as únicas lembranças físicas que tenho daqueles dias de floresta.
a pele daquele tigre, que se não fosse pelos animais, pelos lobos, por Bagheera, por Baloo, eu teria morrido nas suas garras. Aqui está ele. A arma daquele homem mentiroso, que por causa de suas mentiras, eu fui obrigado a fazer a ti e seus filhos expulsarem os homens da aldeia. Eu não queria fazer isso, pois eles eram da minha espécie. Mas as mentiras desse homem fizeram com que a jungle tomasse conta novamente daquela aldeia, expulsando todo mundo dali. Minha garra, com que defendi ferozmente a alcateia naquela noite fatídica, quando perdi vários amigos, mas aquele que me era tão caro, o meu chefe, meu líder, o meu aquele lá. Esta é a minha história. É a história de todos vocês. Desenvolveram com a gente essa apresentação. Os que foram personagens: Bruno, Diocler, meu irmão Gris, Eliane, Viviane e Najara, meus irmãos de caverna. Neneca, minha mãe e sua. E agora, olhe. Miss Neia. Neia, eu chamei, ela tinha sido Dolly. Rodrigo! Ativo! Pau! Multifuncional. Benato!
roteirista e narradora, Marilene. Na cenografia, Lisa e Simone Matias. Assistente de palco, Alejandro, Maria Eugênia. Assistente maquiadora, Fernanda Rotti. Assistente de maquiagem, Tuani e Elisara. Sonorização, André, mais conhecido como Tatu. Iluminação e o nosso diretor rígido, Ney. Além de toda a equipe do Ramo Lobinho, que trabalhou durante muito tempo, para que a gente pudesse realizar esse encontro para vocês. Apresentar também Mogli, Vlad.